Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Industrialização. Episódio difícil de decidir, mas vocês já vão entender por quê. E atendendo a pedidos, vamos falar hoje sobre decisões. Eu falo muito aqui nos episódios sobre tomada de decisão, processo de julgamento, decisão, escolha. E vocês ficam curiosos, querem saber um pouquinho mais disso, e conforme vocês pediram, vou trazer um pedacinho aqui da minha aula de MBA sobre critérios de decisões, trazer alguns slides. Então, para quem está no Spotify, é um episódio um pouquinho diferente. Se tiver curiosidade de ver os slides, vai lá no YouTube que eles estão lá. Vamos lá depois da nossa vinheta. Pois é muito difícil tomar decisões na vida, na indústria. Eu, sinceramente, já estudando processos decisórios, critérios de decisões, desde o começo ali do mestrado, eu comecei a me aprofundar um pouco nesse assunto logo no início do mestrado, porque o meu tema de mestrado se baseava em decisões. Quando a gente fala de implementar funcionalidades do ERP num processo produtivo, na produção, e aí o que implementar primeiro, isso envolve um processo de priorizações e decisões. Eu comecei a me aprofundar um pouquinho nesse assunto, estudei algumas técnicas, mas não vou falar aqui das técnicas de decisão, vou falar um pouquinho do nosso sistema decisório, né, de alguns processos. Também não vou falar de sistema límbico e córtex pré-frontal, rápido e devagar. Não é esse o objetivo aqui. Se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais desses aspectos, né, do rápido e devagar, do sistema límbico e córtex pré-frontal, né, os dois sistemas nossos de decisão, eu falo um pouquinho. Está bastante relacionado ao que eu vou falar do sistema de julgamento, decisão, escolha, mas para isso eu vou comentar e vou me guiar aqui por alguns slides que eu peguei, é um recortezinho da minha aula de MBA, para também o episódio não ficar muito longo. A aula tem basicamente aí 16 horas, 8 horas mais ou menos de exposição e 8 horas aí de prática quando a gente faz alguma coisa, né, mais estruturada e geralmente presencial. Mas vamos falar um pouquinho aqui então, vou trazer os slides para vocês. Estamos aqui então, primeiro ponto, nós temos decisões programadas e não programadas. As decisões programadas talvez sejam mais fáceis, porque você tem tempo de fazer uma análise, uma avaliação, mas isso também pode implicar em ter ou não os dados. E as não programadas são aquelas que surgem de repente, né? Aquela que de repente, rapidamente você tem que tomar uma decisão. Agora, quando a gente vai numa loja, por exemplo, uma decisão programada pode virar uma decisão não programada. Porque você, vou lá só para dar uma olhada, e o vendedor te aborda muitas vezes pegando um ponto de ansiedade seu, pegando um ponto que você deixou transparecer, e eles são muito treinados para isso. Eles pegam naquele ponto e fazem você, e transformam a sua decisão programada que você queria tomar daqui 6 meses, e está somente pesquisando alguma coisa, você toma a decisão naquele momento, e aí não é uma decisão, é uma escolha. Então, o que a gente entende como decisão acaba sendo a escolha propriamente dita, e nós vamos entender isso aqui um pouquinho lá na frente. Então, só para a gente conceituar o que são as decisões programadas, são aquelas que são rotineiras, você já analisou antes, você já tem um parâmetro para tomar essas decisões. Essas são aquelas mais fáceis um pouquinho de automatizar, né? Você tem parâmetros pré-definidos. E as não programadas? É quando o problema é novo, é pouco frequente, não acontece muito quando um gestor analisa dados que estão à sua disposição, por exemplo, e esses dados estão incompletos. Aí, como que ele toma a decisão? E às vezes você precisa tomar uma decisão com dados incompletos. Aí entra um pouquinho da intuição. Mas será que é certo tomar decisões usando a intuição? Não é o melhor, mas às vezes é o que a gente tem, é o que a gente consegue ter em mãos. Nem sempre a gente tem todas as informações e não dá tempo de buscar todas as informações para tomar uma decisão.
é aí que dá aquele medinho, né? Aquele medo que a gente tem de errar na decisão. Porque quanto mais dados a gente tem, menor a chance de errar. Quanto menos dados a gente tem, maior a chance de errar. E a gente sempre tem medo de errar. A gente tem medo. O ser humano tem aversão a perdas. Isso é inerente do ser humano. Então, toda decisão que a gente toma, esse é o primeiro ponto, a gente sempre vai olhar, inevitavelmente, o nosso cérebro vai olhar, né, o que eu estou perdendo, quais são as perdas que eu estou colocando nessa decisão, o que eu estou abrindo mão nessa decisão. Às vezes um carro que você vai comprar, você abre mão de potência e conforto ou você abre mão de economia? A gente não olha de cara, a gente não olha direto, eu estou ganhando conforto ou estou ganhando economia? A gente sempre olha que estou perdendo conforto quando escolho a versão econômica e perdendo economia quando escolho a versão confortável. Né? E aí, por mais que o marketing às vezes mostra para nós conforto com economia, né, o que é mais confortável não vai ser mais econômico. Ele sempre vai cobrar por isso, porque a gente precisa de mais recursos, e aí entra a lei da conservação da massa, que a gente ainda não conseguiu driblar completamente. Né? E aí a gente tem as decisões semi-programadas, são aquelas que são um misto das duas. Né? A gente tem um apoio ali de um sistema de informação, de uma capacidade de julgamento, né? Mas eu preciso ter essa capacidade de julgamento. Então, tenho informações, mas depende aí de julgar essas informações com base em experiência, né? A experiência do gestor, a compreensão do contexto. Lá em análise de negócio, a gente fala muito de contexto, né? É um dos pontos essenciais aí da análise de negócio, olhar o contexto, tá? E depois a gente tem os modelos aí. A gente tem os modelos que são duas forças distintas, racionalidade e intuição. Então, quando eu tenho uma decisão com muitos dados, eu posso usar mais a racionalidade. Quando eu tenho poucos dados, eu uso a intuição. Então, eu tenho, e no meio disso, eu tenho a racionalidade limitada. Então, na racionalidade, eu tenho objetivos muito claros, eu tenho todos os cálculos, eu tenho critérios claros, né? E o gestor tem que ter uma cabeça muito lógica. A gente tem que usar, né, o lado lógico do gestor, o lado lógico do decisor. Na racionalidade limitada, eu tenho dados, mas não tenho todos os dados. Eu tenho algumas limitações de dados, de contexto, eu tenho limitações de recurso, de informação, não tenho tempo, como eu falei, não tenho tempo de obter todas as informações, e eu tenho limitações pessoais. Então, eu não tenho conhecimento suficiente para analisar toda aquela informação, aqueles dados, mas a decisão está comigo. Eu sou o gestor, eu sou o decisor e eu preciso tomar essa decisão, mesmo sem ter pleno conhecimento dos dados, da interpretação dos dados, ou até mesmo das consequências da decisão que eu estou tomando. Né? E não tenho tempo de ir lá e aprender. Às vezes a gente aprende com a decisão errada que tomou. Né? Isso é muito comum, né? Ou só eu que passo por isso? Comenta aí no nosso vídeo do YouTube, comenta lá no Instagram, no post desse episódio, né? Comenta aí no Spotify. Né? Só eu que passo por isso, que aprendo com as minhas decisões, ou né, a gente pode chegar um dia em só tomar decisões corretas, só tomar decisões acertadas. Acho muito difícil. Né? Então, a gente tem ainda, né, a decisão totalmente por intuição, quando eu não tenho dados, quando eu não tenho informações, quando eu não tenho ideia do contexto. Existe uma técnica chamada Delphi, onde quando você tem assim, dados muito limitados, contextos muito desconhecidos, a gente consulta vários especialistas e aí tem um sistema de consenso dentro da técnica Delphi. Se vocês quiserem saber um pouco mais da técnica Delphi, eu trago um pouco aqui também, porque falar de Delphi dá um episódio só para falar de Delphi, tá? Mas é uma técnica de decisão onde a gente busca, né, conhecimento, onde a gente busca experiências de especialistas que já passaram por coisas parecidas, mesmo porque às vezes é uma coisa completamente nova, então ninguém passou por aquela situação
propriamente dita, mas tem conhecimento dos fatores, do contexto, das coisas que envolvem aquela decisão, né? E muitas vezes a gente pensa, quando a gente pensa em decisão, quando a gente pensa em racionalidade, a gente pensa em inteligência artificial, né? E aí, por que é tão difícil deixar a IA tomar todas as decisões no lugar do ser humano, né? Algumas ela já consegue, algumas coisas não precisa nem de IA. A gente tem automações, às vezes não tão simples, então automações um pouco mais complexas, e algumas automações mais complexas, elas são muitas vezes vendidas como inteligência artificial. É uma inteligência limitada, mas é uma automação, e aí a gente pensa, né, em coisas mais complexas, né? Quando eu preciso de intuição, é muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, talvez um dia a gente chegue nesse ponto, mas é muito difícil a IA tomar todas as decisões no lugar dos seres humanos. Até porque a IA sempre vai ter algum fator lógico, né? É muito difícil ela levar em conta emoções e humanizar a decisão propriamente dita, né? Eu teria que passar um conjunto de parâmetros gigantesco, e aí, quanto mais necessário intuição, quanto mais escassos são os dados, mais difícil é de deixar uma inteligência artificial tomar as decisões no lugar do ser humano. Isso aí é consenso, né? E talvez isso demore muito a ser conseguido. Então, se você não quer ser substituído por uma IA, né, conheça cada vez mais o ser humano, conheça cada vez mais as pessoas, conheça cada vez mais a diversidade a diversidade de pessoas, diversidade de pensamentos, né? Isso é muito importante para que você saiba e possa tomar decisões melhores, tá? E aí a gente tem duas linhas de pensamento, então, que são o modelo racional e o modelo comportamental, né? O modelo racional, ele se baseia, né, em informações perfeitas. Então, o modelo racional puro chega a ser quase uma utopia quando eu falo de contextos e sistemas complexos, né? Em sistemas simples, talvez, né, o modelo racional seja bastante viável, mas em sistemas complexos, o modelo racional é praticamente uma utopia. O modelo comportamental já é mais provável, já é mais possível, e é o que mais acontece. Então, o modelo racional se baseia em informações perfeitas, relevantes, acuradas, e o modelo comportamental, né, o decisor tem informações incompletas, imperfeitas, imprecisas. Consequentemente, no modelo racional, com essas informações imperfeitas, né, ele tem muitas alternativas que ele pode escolher, e ele vai conhecer muito bem as consequências de cada alternativa, né? Então, o tomador de decisão também tem que ser racional, tá? Nesse caso. Tá? E ele sempre tem em mente, né? Tem que ter em mente, no caso de uma empresa, os interesses da organização. No caso da vida, né, pessoa, você tem que olhar qual é o contexto, se é uma decisão que vai impactar somente você, que vai impactar as pessoas à sua volta, que vai impactar a família. Então, a gente tem que olhar todo o sistema. Então, quando a gente fala de organização, eu sempre leio o contexto, né? E no modelo comportamental, o decisor não tem informações muito boas, então ele não tem um conjunto completo de alternativas, né? E ele não consegue ter uma visão plena de todas as consequências disso. E aí ele tem que tomar uma decisão, e aí são parâmetros que a gente pode utilizar, e assim, são recomendáveis, né? Que são valores, experiências, hábitos, né? Olhando então de novo para o ser humano, olhando para as pessoas, né? Então, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que fazem parte daquele contexto, e como a gente conhece aí na análise de negócio, os stakeholders, né? Então a gente sempre tem que olhar os stakeholders, seja na empresa, seja na vida, tem que olhar os stakeholders, tá? E stakeholders são, né, geralmente pessoas
Stakeholders são seres humanos que têm emoções, sentimentos, necessidades, limitações, tá? E aí o tomador de decisão, nesse caso, ele vai tomar a primeira decisão, a primeira alternativa minimamente aceitável, minimamente viável. E é importante que pensar, né, na cabeça do decisor o que é viável, o que é aceitável. Isso sempre vai estar muito alinhado com os valores do decisor. Tá? Além do modelo racional e comportamental, a gente ainda tem dois tipos de pensamento, que são o pensamento linear, que é uma abordagem mais antiga, né? Cada problema tem uma solução única, individualizada. A gente olha, é aquele pensamento lá atrás dos silos da empresa, né? Departamentalização, muito individualizado, não tem uma visão holística, não tem uma visão para todo o contexto, para toda a organização, e a decisão não é que ela afeta apenas uma área, mas a gente tem a visão de que ela afeta apenas uma área. A gente acha que ela afeta apenas uma área. Lá atrás, nos conceitos, era o que se dizia, a decisão afeta apenas você, mas nunca é assim, né? Achar que uma decisão vai afetar somente o indivíduo, somente uma área, também é uma utopia que é inalcançável, também não existe. Tá? E no pensamento linear, as coisas são estáticas. A gente acha que a decisão é sempre válida, uma vez decidido, né? Essa decisão não vai mudar. E isso também não é verdade. O pensamento sistêmico é melhor, e aí eu gosto muito do Peter Senge, né, que fala bastante sobre o pensamento sistêmico. Tá? Eu tenho um livro sobre pensamento sistêmico, do Peter Senge. Se vocês quiserem, a gente traz um pouco mais sobre isso. O livro é gigantesco, tem muita informação, mas assim, dá vários episódios só para falar de pensamento sistêmico. Mas se vocês quiserem, a gente traz um episódio aí sobre o pensamento sistêmico do Peter Senge. Tá? E aí, no pensamento sistêmico, a gente tenta olhar toda a organização. Pensamento, visão holística, a gente tenta olhar as funções que são interdependentes, as outras áreas, os outros processos. Quando está na vida, a gente tenta olhar, né, para a família, para todo mundo que está envolvido naquela decisão que a gente vai tomar. No pensamento sistêmico, a gente também olha os defeitos, a gente olha os problemas, a gente monitora as consequências da decisão para tentar entender, principalmente quando a gente tem uma decisão com poucos dados. Então, se a minha decisão foi acertada ou não, e se o quanto ela não foi acertada, o porquê também, tentando entender o porquê. Nesse caso, primeiro ponto, a gente tem que olhar, os problemas são interrelacionados, né? Mas para a gente conseguir chegar nesse ponto nas organizações e na vida, a gente não pode esconder os erros. A gente não pode tentar maquiar os erros, né? E aí entra um pouco, na empresa a gente usa isso, mas principalmente na vida, com as nossas decisões, a gente usa muito, né, o que a gente chama aí, né, aquelas desculpas, né, que a gente dá para a gente mesmo, né, que na psicologia a gente chama de dissonância cognitiva. Tá? Então a gente entra na dissonância cognitiva e aquilo, não, tomei essa decisão porque, por exemplo, uma decisão de uma compra errada, né? Depois que a gente já tomou, né, aí não é decisão, foi a escolha muitas vezes, mas a gente fez uma compra errada. A gente começa, não, mas eu mereço, mas eu devia, mas era a hora, mas tá certo, e aí eu posso comprar errado de novo outras vezes. Se eu não parar e olhar para dentro, né, da minha cabeça, para dentro do processo todo que me fez fazer aquela escolha errada, eu não vou acertar na próxima. Agora, se eu voltar e pensar, qual foi o gatilho, qual foi a emoção, qual foi o processo, o que eu deixei de ver que eu tomei aquela decisão, aquela escolha errada, né? Então, os defeitos têm que ser monitorados, os problemas são interrelacionados, né? E a solução, ela não é válida o tempo todo.
tá? Aí a gente vai lá no mundo VUCA e tal, né? Muda muito. Então, uma decisão que eu tomei há pouco tempo atrás, talvez aquele modelo de decisão não seja o mesmo hoje, né? Eu gosto muito de colocar isso quando eu falo de pensamento sistêmico para tomar decisão, é, na educação dos filhos, por exemplo. Uma coisa que eu fiz com meu filho, né, e sempre falava para ele que uma decisão ia ter sempre 4 caminhos, né? Principalmente a questão dos conselhos, né, que a gente passa para os filhos. Então eu falava para ele, ó, filho, né, quando a gente pode ter 4 caminhos aqui, eu posso te dar um conselho, você seguir o meu conselho e dar certo, você pode seguir o meu conselho e não dar certo. E aí você pode não seguir o meu conselho e dar certo, e você pode não seguir o meu conselho e também não dar certo, né? Mas por que ele pode não seguir o meu conselho e dar certo, se o meu conselho foi baseado numa decisão que eu tomei lá atrás e deu certo? Porque o contexto mudou, né? O contexto mudou, o mundo mudou, as coisas mudaram, as prioridades dele podem ser diferentes das minhas, né? Os objetivos dele podem ser diferentes dos meus. Então, nós somos pessoas diferentes, com gostos diferentes. Às vezes a gente é muito parecido e acha que o parecido é igual, mas não é. E mesmo assim, os tempos mudam. É aí que a gente começa a ter os choques de gerações, tanto na vida, nós com os nossos pais, nós com os nossos filhos, e na empresa, nós com gestores mais velhos, nós com pessoas, ou até gestores mais novos, né? E aí a gente tem esses conflitos de gerações, tanto na vida quanto na empresa. E aí o pensamento sistêmico é uma abordagem melhor para superar essas coisas, olhando contexto. E aí a gente tem técnicas para isso. Tem Delphi, tem a HP, tem árvore de decisão. Árvore de decisão é um negócio fantástico para utilizar, a árvore de decisão do Simon. Se vocês quiserem que eu traga aqui um videozinho falando da árvore de decisão do Simon, eu trago também, né? Tem slide disso também, e a gente pode falar de como fazer uma árvore de decisão, como pensar uma árvore de decisão, o que a gente tem que vai usar brainstorming também muitas vezes. Então não é uma técnica sozinha que vai resolver o problema todo, tá? É sempre um conjunto. E aí a gente pensa o seguinte, antes de entrar, né, tomar decisões cansa o cérebro, né? Vamos pensar um pouquinho. Para tomar decisão, a gente precisa dessa sequência. Precisa não, a gente sempre faz isso, né? Julgar, decidir e escolher, tá? E qual é a diferença entre julgar, decidir e escolher? Como que isso acontece, tá? Primeiro ponto, né? Tomar decisão, né? Cansa o cérebro ou não? Então, o cérebro não é um músculo. Então, o cérebro em si não cansa, mas o cérebro precisa de muita energia, tá? O cérebro precisa de bastante energia, e aí quando a gente está cansado do dia inteiro pensando e tomando decisão, a energia é limitada, a gente está sem energia, né? Então, os cérebros também não são computadores, a gente não pode reprogramar o cérebro, como algumas pessoas falam, a gente pode criar ou cultivar, treinar novos hábitos, mas não reprogramar o cérebro. A gente tem que trabalhar muito e pensar muito para mudar mindset, não é só uma reprogramação, é um trabalho de mudança, às vezes, de hábito e de pensamento, de aprendizado. Então a gente não reprograma, a gente aprende, tá? Isso é uma coisa muito importante a gente tem que ter em mente. Agora, tomar decisão cansa o cérebro? Tomar decisão não cansa o cérebro, tomar decisão cansa a gente, né? A gente cansa, por quê? Tomar decisão, a gente para tomar decisão, a gente precisa pensar, e para pensar, o cérebro precisa de muita energia, tá? E aí, para quem está no Spotify, esse próximo slide é muito legal, né? Do julgar, decidir, escolher. Eu tenho de um lado aqui, no lado esquerdo, bons alimentos, né? É o tal do alimento que ele faz muito bem, mas não é a preferência da maioria das pessoas. E do lado direito, né,
eu tenho hot dog, sanduíche, batata frita, hambúrguer, só coisa boa, né? É bom para quem? E aí a gente pensa nesse modelo e nessa sequência de julgar, decidir e escolher, tá? E onde que vem, onde que está a diferença disso, né? Primeiro, o julgamento, julgar. Então, julgar é a gente julga sempre com uma medida, uma régua, uma estimativa, tá? Então tem aí o Daniel Bernoulli, ele determinou que todos nós temos régua. Então, R$ 50. R$ 50 é muito ou é pouco? Depende da sua régua, né? Depende do contexto. Se eu estou falando que R$ 50 é muito, em termos de o quanto eu trabalho para obter R$ 50, algumas pessoas precisam de mais esforço do que outras para conseguir ganhar R$ 50. Para aquela pessoa que ganha R$ 50 por hora, R$ 50 pode não ser muito. Para aquelas pessoas que ganham R$ 10 por hora, R$ 50 pode ser muito, né? Agora, R$ 50 é muito por um sorvete? É muito por uma bala? É muito. R$ 50 é muito por um tênis? Depende do tênis. R$ 50 é muito por um carro, né? Então, o ponto de referência de cada indivíduo e de cada situação vai ser diferente. Mas a gente sempre vai julgar, diante daquele contexto, se R$ 50 é pouco ou é muito, né? Uma pessoa é alta ou baixa? É alta ou baixa em qual régua? Se eu sou uma pessoa de estatura alta, eu vou achar pessoas de 1,70 m, talvez na média ou baixas. Se eu sou uma pessoa de estatura baixa, eu vou achar uma pessoa de 1,70 m alta, né? Se eu estou no meio de um... Quem já entrou aqui num elevador... uma vez eu estava num hotel, entramos num elevador que tinha uns 4 ou 5 jogadores de basquete da seleção brasileira, né? Até um colega nosso que tinha 1,90 m e pouco de altura se sentiu baixo. Então, a gente sempre tem uma régua e a gente vai sempre ter essa régua interna, e essa régua interna pode ser numa medida de numérica, uma medida de valor numérico, ou pode ser também uma régua de julgamento moral, como honestidade, felicidade. Né? Você fala a pessoa é mais feliz, mais honesta, menos feliz. A gente sempre vai usar, né, essa moral da mesma forma que a gente vai julgar moral da mesma forma que a gente julga dinheiro. A gente tem essa facilidade na cabeça, principalmente as pessoas um pouco mais lógicas, de atribuir uma grandeza numérica. A nossa cabeça muitas vezes pensa de 0 a 10 para tudo, de 0 a 100 para tudo, né? E o julgamento é a base do processo decisório. A gente vai julgar. Então a gente olha para a comida, né? A gente olha para a salada, para a fruta, a gente julga. Isto é saudável. A gente olha lá para o junk food, para o fast food, como é que é? Para comida de boteco, vai. Comida de boteco assim, salada, fruta contra comida de boteco e cerveja. A gente julga na hora, né? Salada e fruta é bom, é saudável, mas não é o mais prazeroso. Junk food, né? Comida de boteco e cerveja, isso é prazeroso. Fruta e salada é saudável. Comida de boteco e cerveja não é saudável. Pronto, julgamos aqui. O que é melhor comer, né? Fruta, salada e água. Ou comida de boteco. Julgamos que o que é melhor é fruta, salada e água. Tá? E aí a gente vai para decidir. Então já julgamos. Fruta, salada e água é bom. Comida de boteco e cerveja não é bom. Não é saudável, pelo menos. Tá? E aí decidir. Para decidir, a decisão é a resolução do problema de uma forma estruturada. Agora a gente vai ter que ter um parâmetro, né? E aí nessa decisão eu tenho que ter opção: salada, fruta e água, ou, né, comida de boteco e cerveja. E aí a gente vai olhar isso do ponto de vista de valores, probabilidades,
aí de forma intuitiva em cada alternativa, né? Então, no dicionário, né, decidir é tomar resolução, né? Ou resoluções sobre, deliberar ou resolver. Então, a gente tem que resolver. Nós vamos lá para o restaurante natural, comer uma saladinha, fruta e uma água, né? Água deionizada, filtrada, fervida, um chazinho, ou nós vamos lá no boteco comer, né, um pouquinho de fritura, bacon e cerveja. Então a gente vai ter que decidir. E quantas vezes vocês já foram no buffet? Fala assim, não, hoje eu vou comer uma saladinha, né, levinho, um grelhadinho, porque estou precisando aí melhorar as taxas de colesterol lá. Então hoje a minha decisão, já julguei, né? Salada, grelhadinho, é mais saudável, estou precisando, né? Então já decidi, com base no meu contexto, preciso perder peso, preciso melhorar aí as taxas de colesterol, então eu decidi, vou comer saladinha e grelhadinho. Aí a gente vai para o buffet, e é lá no buffet que a gente faz a escolha. Tá? A escolha ela só é efetivada depois que você já efetivou a decisão, você já tomou ali, já realizou a decisão. A escolha só existe quando o fato ou o ato é consolidado. Tá? Então, no dicionário, escolher é selecionar, separar o bom do ruim, mas nem sempre a gente separa o bom do ruim, mas fica com o ruim, né? Ou aproveitar aquilo que apresenta maior qualidade, marcar ou assinalar. Então, eu gosto muito desses sinônimos de escolher, marcar e assinalar. E aí você já teve a sensação de decidir algo na cabeça, né? E aí só depois perceber que escolheu a outra. Então a gente foi lá para o buffet, a gente já julgou. Saladinha, fruta, voltei lá para o grelhado, né? Não tinha incluído lá no primeiro, mas saladinha, fruta, grelhado, água, eu já julguei. É melhor para mim, porque eu preciso melhorar aí as taxas, né? Colesterol, não sei o quê. Aí eu decidi, não, estou indo lá no buffet e vou comer saladinha, vou comer fruta, vou tomar água, vou comer um grelhadinho. Aí depois que você vai lá, se serve, quando chega na mesa, olha para o prato, aí já tem batata frita, maionese, aquela costela, né, escorrendo gordura. E aí você escolheu o junk food de novo. Né? Quem convive muito com essa decisão? Eu, pelo menos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, acabo caindo nesse ponto, né? De julgar, decidir uma coisa e, na escolha efetiva, outra. E por que a gente faz isso? Né? Por que a gente toma decisões diferentes daquilo que a gente julgou ou escolheu? Né? Aí vem um pouco ali do sistema límbico e córtex neofrontal, o sistema rápido e devagar. Quando a gente vai na pressa, quando a gente vai na pressão, a gente acaba escolhendo mal. Isso acontece na vida, na hora da refeição, e acontece na empresa. Muitas vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão sob pressão, a gente acaba tomando uma decisão que não é a melhor decisão frente àquela que a gente teria tomado se tivesse parado para analisar, para avaliar, para testar, para discutir muitas vezes, né, todas as opções com outras pessoas, com especialistas, consultar especialistas. Nem sempre a gente tem esse tempo, né? E para melhorar um pouco essas decisões, né, essas escolhas, eu queria trazer, para a gente encerrar o episódio, as armadilhas nas tomadas de decisões. Então, para vocês ficarem aí com algumas armadilhas que a gente tem, né? Que é, primeira armadilha, ancoragem, que é o excesso de valor para as primeiras informações ou decisões. Então, a gente se ancora na primeira informação e aí não olha para as demais. Quem usa muita ancoragem? Pessoal de vendas, de marketing. O pessoal usa muita ancoragem, né? Coloca para você uma primeira informação, por exemplo, de um preço mais alto, e aí quando você olha os demais preços, você fica com aquele preço mais alto que você viu na cabeça, e aí as outras coisas parecem mais baratas. Você acaba não olhando a relação preço e valor,
né? Lembrando que preço é aquilo que a gente compra ou vende e valor é aquilo que a gente recebe ou entrega, né? Então, no caso de uma compra, preço é aquilo que eu pago, valor é aquilo que eu recebo. E aí a gente, por isso que as tabelas de preços, carros anunciados muitas vezes, né, quando você chega na loja, para levar você para a loja, eles mostram um carro mais barato, uma grande promoção. Quando você chega na loja, eles te mostram um carro bem caro, e aí aquele carro muito parecido, ou o mesmo carro, só sem alguns acessórios, ele parece ser muito mais barato, né? Aí um carro com a multimídia, mais alguma coisa, custa 20 mil a mais, aí você olha o outro modelo, fala assim, multimídia eu coloco aí com 5 mil e economizo 15 mil, né? Então a gente vê muita ancoragem nos restaurantes também, tá? E aí a gente, por quê? Porque a gente cai muito fácil na ancoragem. Perpetuação do status quo, em time que está ganhando não se mexe, né? O time que está ganhando não se mexe é clássico, né? Mas porque a gente quer manter o curso atual, a gente não gosta de mexer, mudança gera desconforto, a gente não quer mexer muitas vezes, mas o mundo está mudando, e se a gente não mudar, a gente também pode ficar para trás. E o custo irrecuperável? Quando a gente tomou uma decisão errada, comprou um carro, né, comprou um eletrodoméstico, um aparelho, um equipamento que não foi uma boa compra, aquilo começa a dar problema, e aí a gente começa a gastar em cima daquilo para não trocar, para não dar o braço a torcer, para a gente mesmo que a gente fez uma compra errada. Então, às vezes, é melhor voltar para trás, desfazer, ir lá, começar de novo, tá? E entender que uma parte daquela decisão errada foi perdida, não vai ser recuperado, mas a menor perda é a primeira, né? E aí segue em frente, tá? Evidência confirmada, a gente tem bastante viés de confirmação, principalmente para sustentar uma decisão intuitiva já tomada e que estava errada, tá? Então a gente vai buscando algumas informações que vai evidenciando aquela nossa decisão como correta, olhando para, né, com viés para algumas confirmações, e isso não é bom, porque aí a gente não aprende com o nosso erro, tá? Então, toma a decisão, olha, se estiver errado, assume logo, esquece o viés de confirmação, ouve bastante sobre o assunto, né, para não repetir e também não ficar sustentando o erro que vai acarretar em mais custo, além do custo irrecuperável. Tá? A evidência confirmada é onde entra muito forte a dissonância, né, a dissonância cognitiva. Tá? A formulação do problema, que a gente chama de cegueira estrutural, tá? Onde a gente começa a criar perguntas, né, onde a resposta é aquela que a gente quer ouvir. Tá? Então, por que o produto de uma marca vende mais? Né? Isso foi um caso que aconteceu comigo. Né? Eu fui chamado para ajudar um pessoal de uma área comercial a fazer uma avaliação de algumas coisas. E aí a pergunta que o pessoal me fez foi o seguinte, né? A gente quer saber, a gente quer pesquisar, a gente quer entender por que o produto da marca X vende mais se a qualidade dele é inferior. Aí eu falei, peraí, a pergunta está errada, né? Quem disse que a qualidade do produto da marca X é inferior ao meu produto? Né? Ele vende mais. Ok. Então, primeiro a pergunta é por que ele vende mais? Né? Quais são os parâmetros de qualidade para o consumidor? Né? Preço, durabilidade, design, usabilidade, acessórios. Tá? Então, de repente, o meu produto ele é mais caro, ele é mais durável e para mim, né, para o meu contexto, para o meu sistema de avaliação, o produto que dura mais, mesmo custando mais caro, é o melhor. Mas para o consumidor, o produto que dura menos, mas custa mais barato, é a melhor opção, porque é o valor que ele tem ou que ele está disposto a pagar, mesmo que dure menos e que ele tenha que comprar outro daqui a algum tempo. Né? Ou o meu produto é melhor,
é mais caro um pouco, mas ele é muito mais durável do ponto de vista, então é melhor do ponto de vista de durabilidade, mas para entregar eu levo 3, 6 meses. E o concorrente entrega imediatamente. E para as pessoas, o tempo de entrega é um fator importante, então isso está na qualidade do produto. Né? Então aquela história, né, é o melhor produto possível por um determinado valor, por um valor X. Tá? Então a pergunta é, por que vende mais? E aí a gente tem que avaliar. Aí tem que começar a olhar muito mais. Tá? Então, se a gente olhar dessa forma, por que o produto da marca X vende mais se a qualidade é inferior, nós já vamos tomar a decisão errada na hora de resolver o problema, porque o problema está mal formulado. E para finalizar, eu vou falar das últimas 3 armadilhas, que é o excesso de confiança. Essa, né, quem nunca errou por isso, né, que atire a primeira pedra. A gente despreza a necessidade de buscar novas informações, não dá importância muitas vezes a informações já obtidas, né, faz uma análise rasa e, né, toma decisão, escolhe de uma vez, realiza a decisão e aí depois vê que estava errado, simplesmente porque a gente confiou muito na própria intuição ou num conhecimento prévio. Isso é um problema que acontece com muita gente depois de uma certa experiência numa determinada área, quando a gente já tomou aquela mesma decisões várias vezes, mas foi tomar aquela mesma decisão, né, aquele mesmo problema, aquele mesmo tipo de decisão, num contexto um pouco diferente, não considerando essas variações de contexto, aí a gente acaba errando bastante. Tá? Então, esse é um ponto que o excesso de confiança, né? O excesso de confiança é uma armadilha terrível. Né? É onde a gente é traído pelo ego ou traído pela prática, muitas vezes. Tá? E aí o excesso de confiança ele vai contra a prudência. Então, mas aí prudência em excesso também pode prejudicar. Tá? Então, a prudência em excesso ela pode prejudicar a tomada de risco para gerar um pouco mais de valor para um passo maior, para um desafio maior. Então, a gente muitas vezes a decisão, a nossa decisão fica travada, a gente fica travado, como a gente costuma dizer, não consegue tomar uma decisão, fica ali mantendo o status quo pelo excesso de prudência, porque não quer tomar assim, risco zero, olha demais para as perdas, né, e às vezes não consegue enxergar os ganhos. Tá? E a questão de lembrança é olhar principalmente os fatos mais recentes em detrimento aos fatos passados. Né? Aí isso aqui tem a ver principalmente, né, tem relação principalmente com olhar dados. Então, às vezes, olhar uma linha temporal de dados, de informações um pouco maior pode ser melhor, tá? Mas é importante ver se a gente tem tempo para obter, né, e olhar todos esses dados. Né? Então, esse é o episódio, essa é a ideia, julgar, decidir, escolher. Tem várias coisas em torno disso. Se vocês quiserem saber mais sobre algum ponto do que a gente trouxe aqui, né, comenta aí, fala o que vocês querem que eu traga. A gente traz novos episódios falando aí sobre esses processos decisórios, técnicas de tomada de decisão. Tem muita coisa legal nessa área. Posso dizer que eu conheço um pouco, mas me considero aí um entusiasta e não um especialista nessa área, porque assim, o volume de coisas, de ferramentas, de técnicas é gigantesco, gigantesco. Dificilmente uma pessoa vai ser um especialista em todas as ferramentas, todas as técnicas, todos os modelos aí de decisões, de priorizações que existem. A gente, para pensar em processo decisório, sempre tem que contar com outras pessoas. Né? Então, você precisa de pessoas que são estatísticas e conseguem lidar bem com os dados, ao mesmo tempo que você precisa de pessoas que têm mais conhecimento
na questão humana, do cérebro, então psicólogos, às vezes até psiquiatras, para conseguir chegar num ponto interessante. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Comentem o episódio, comentem se vocês gostaram desse novo formato, compartilhem e curte aí, né? Se inscreve no canal e lá no Spotify, no canal do YouTube e no Spotify que ainda não for inscrito. Obrigado a todos que ficaram até aqui comigo e até o próximo episódio do Industrialização. Vamos ver o que a gente vai decidir trazer no próximo episódio. Valeu aí, pessoal!